Fala galera, graça e paz, Daniel por aqui. Queria compartilhar algo de Deus contigo para a tua vida espiritual. Você viu o primeiro vídeo que eu postei, que tem o título ou o tema, O fogo arderá continuamente no altar? Se você não viu, você precisa ver esse vídeo, porque agora a gente vai dar continuidade no mesmo tema, só que com uma nova visão, na verdade. A visão de compartilhar. Você tem fogo dentro de você, você está aceso, o Espírito Santo de Deus está aí. Então, você precisa compartilhar isso com alguém, cara. Você precisa incendiar outra pessoa. Como eu faço isso? Compartilhando amor. Você conhece pessoas, de repente no teu trabalho, de repente até na tua casa mesmo, ou amigos próximos, às vezes até mesmo dentro da sua igreja, cara. Existem pessoas que estão apagadas dentro das próprias igrejas. Se você tem fogo, se você está aceso através do Espírito Santo de Deus, como vimos no primeiro vídeo que falamos a respeito disso, então você precisa compartilhar isso para que chegue no próximo. Por quê? Porque o reino de Deus avança dessa forma. A palavra de Deus, o reino de Deus, ele foi feito para o próximo. Então, não é algo exclusivo meu e nem algo exclusivo teu. Eu fui alcançado novamente. Eu vivi um período da minha vida apagadíssimo. Afastado da igreja, afastado da comunhão, afastado de tudo que se diz reino, cara. Só que eu fui alcançado novamente por pessoas, através do Espírito Santo de Deus. Pessoas que estavam acesas e me evangelizaram, me convidaram diversas vezes para estar dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus. E graças a Deus, através de orações de pessoas, através de convites, hoje eu estou aqui. Hoje eu sou um ministro do reino, hoje eu sou ministro da igreja, faço parte de um corpo ministerial de uma igreja, sou líder de uma mocidade. Então, eu posso te dizer hoje que eu tenho um fogo dentro de mim, novamente aceso. Por quê? Como falamos no primeiro vídeo, eu espero que você veja, para que você possa ter uma compreensão melhor. Eu vivi um tempo afastado de tudo, como eu disse. Só que eu regressei novamente, eu voltei. Aceitei novamente o chamado. Como a palavra de Deus diz, eu recebi o Espírito Santo de Deus, e a primeira obra do Espírito de Deus na vida de alguém é incendiar essa pessoa. Desculpa. A primeira obra do Espírito Santo de Deus na vida de alguém é fazer com que essa pessoa incendeie. Como isso? Fazendo a primeira obra da regeneração, ou seja, a obra da mudança, da transição de quem você era para quem você vai se tornar a partir de Cristo, cara. Como a Bíblia diz, que quando nós aceitamos Jesus, nós morremos para o mundo e revivemos para Ele. Então, a primeira obra do Espírito Santo de Deus na vida de alguém é fazer com que essa pessoa incendeie por dentro. Por quê, Daniel? Porque o fogo, ele consome tudo que é ruim, cara. É que nem o ourive, quando vai fazer o ouro, ele coloca no fogo e o fogo destrói toda a impureza do ouro, fica o ouro puro, refinado. Por isso que o Espírito Santo de Deus, dentro de nós, tem esse papel de incendiarmos aqui por dentro. Porque ele faz a obra da regeneração, ele consome tudo que você era antes e faz a limpeza na casa. E faz com que você reviva para Cristo com outros pensamentos, não mais nossos, mas de Deus, de Jesus, na visão de Cristo, amando pessoas, influenciando pessoas, servindo pessoas, na visão de Jesus. Isso é bíblico. Como fazemos isso? Só através do Espírito Santo de Deus. Ou seja, só através do fogo do Espírito Santo de Deus, cara. A primeira obra que acontece na nossa vida é essa obra de transição de quem você era antes
da forma que você vivia antes para a forma que você vai passar a viver, a se portar, a falar, a tratar pessoas, a pensar, moldado não por pessoas, mas pelo Espírito Santo de Deus que passa a habitar dentro dessa casa, dentro desse ser que a Bíblia menciona como templo de Deus. Então, o tema que eu quero usar hoje é compartilhe fogo. Compartilhe fogo, cara. Você foi chamado por Deus? Beleza? Amém? Então, se você foi chamado por Deus, já aconteceu ou está acontecendo essa primeira obra do Espírito de Deus, que é a obra da regeneração. Então ele já te incendiou por dentro. Você deve estar, de repente, no primeiro amor, vivendo na intensidade do reino, cara. De tudo que se diz reino, você está querendo fazer, está querendo exercer. De repente, você já está até se achando apto a pregar o evangelho. Por quê, Daniel? Porque está acontecendo esse fogo aqui dentro, está te regenerando, está te transformando, está abrindo tua visão para o reino de Deus, cara. Então, eu quero que você entenda que você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados para compartilharmos fogo. Ou seja, compartilharmos o Espírito de Deus, as boas novas, cara, que a palavra de Deus diz. Então abre comigo a tua Bíblia, lá no livro de Atos, Atos 2, que diz a respeito da descida do Espírito Santo de Deus, que consumiu a galera ali com fogo e deu boom na igreja. A igreja foi reavivada através do Espírito Santo de Deus, porque eles viveram um princípio de ordem de Jesus. Jesus falou, olha só, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder pelo Espírito. Jesus é assunto aos céus, passa um certo tempo, que a Bíblia fala que antes do dia de Pentecoste acontecia uma festa judaica, a festa da Páscoa, se eu não me engano, acontecia a festa da Páscoa e depois da festa da Páscoa vinha o dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste tem uma palavra grega, eu não lembro o nome dela agora, mas ela quer dizer 50 dias após. Ou seja, a galera estava ali reunida por uma ordem de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. A galera estava reunida no cenáculo, volta de 120 pessoas orando, comunhão, partindo pão. A galera estava ali junta, orando a Deus, pedindo pelo poder do Espírito Santo de Deus. E acontece o que vamos ler aqui em Atos 2, o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida da galera, é repartido línguas como de fogo sobre a vida de cada um deles. Os caras começam a falar em línguas, só que na língua de cada lugar que eles estavam, tinha gente de muitas nações ali. E eles começam a falar em línguas das suas próprias nações. E a galera que está ali, os outros judeus, acham que eles estão bêbados. E começam a falar que eles estavam bêbados. E Pedro se levanta e a gente vai entrar no algo que eu quero frisar contigo. Lá no livro de Atos 2, no capítulo de número 3, ele fala, 3 e 4, só vamos ler aqui. E foram vistas por eles língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eles foram cheios, cara. Sabe, quando você, como eu falei logo no início, você está no primeiro amor, tu está cheio, cara, do Espírito de Deus. Você está apto, você está sendo preparado, na verdade, para exercer o Evangelho de Cristo, as boas novas, a compartilhar fogo, a compartilhar amor com o próximo. E Pedro se levanta, lá em Atos, ainda Atos 2, só que no versículo 38, Pedro se levanta e aqui começa as primeiras conversões. Na verdade, no 38, um ponto importante que eu quero frisar com vocês, mas Pedro começa a compartilhar do que eles estão vivendo ali, os 120 estão vivendo no capítulo 14. Pedro se levanta e começa a compartilhar com a galera, começa a explicar que eles não estão bêbados, que o que está acontecendo ali é algo que o profeta Joel já tinha profetizado antes, que o Espírito de Deus ia descer sobre toda a carne e pessoas iam falar em línguas, idosos iam ter visões,
os filhos profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos sonhariam sonhos. E Pedro começa a explicar isso tudo para a galera, e Pedro também pega pesado, ele começa a falar, olha só, foi por causa de vocês, por mãos injustas, que Jesus foi crucificado na cruz, e os caras ficam com o coração, como a palavra diz, compungiram o coração, eles retraíram, o coração deles foram esmagados, foram amassados pela palavra que Pedro estava compartilhando. Pedro estava compartilhando fogo, cara. Você consegue entender? Como lá no livro que a gente viu no primeiro vídeo, no livro de Jeremias, que Deus fala, olha só, Jeremias, na tua boca a minha palavra é como fogo, cara. E aqueles que a ouvem são como palha. Ou seja, todas as vezes que alguém, cara, prega a palavra de Deus, ela sai como fogo e vai na vida de alguém, cara, queima, cara. Como assim, Daniel? Queima, cara. Tem que queimar aqui dentro. Alguma coisa aqui dentro tem que morrer quando a palavra de Deus é anunciada, cara. O fogo vem para destruir, cara, ou reconstruir um lugar de habitação, cara. O fogo é representado por Deus na Bíblia para santificação, para separação, para aceitação de alguma oferta. O fogo representa, cara. Como eu disse, o ouro, ele só é colocado no fogo para tirar toda a impureza, mas o fogo tem que estar no nível muito acima, grau muito acima, para arrancar toda a impureza e ficar apenas o fogo, o ouro refinado, para o ourive poder fazer ali a sua peça. Então a nossa vida, através da palavra de Deus, quando alguém está anunciando, a palavra dele vem como fogo sobre a nossa vida. Então o Pedro está compartilhando fogo, cara, com a galera. A galera tá ali ouvindo e o coração deles estão sendo destroçado, cara, tá sendo apertado, como se tivesse com o coração contrito na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que ele não rejeita um coração atribulado e contrito na sua presença. Então a galera tá assim. Como que eles estão assim? Por que eles estão assim? Porque existia alguém que se levantou com ousadia do Espírito Santo de Deus para compartilhar, cara, algo que eles estão vivendo. Você tem compartilhado o que você tem vivido? Ou não? Fala sério. Você tem compartilhado por onde você tem andado? Sei lá, escola, na tua casa, com a tua família que de repente está desviada ou não conhece o que nós conhecemos, o que nós profetizamos. Lembra quando Jesus teve um encontro com aquela mulher no tanque de Jacó? Que ela pergunta, onde que nós devemos adorar? No monte? No templo? Jesus fala para ela, olha só, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós, porém, adoramos aquele que conhecemos. De repente, cara, você não tem compartilhado fogo, amor, que tem queimado dentro de você com o próximo. Você tem retido isso para você. Não. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de compartilhar, cara. Nós compartilhamos coisas com pessoas. Seja o Espírito de Deus que está aqui dentro, cara. Seja amor, seja, de repente, dinheiro com alguém que está necessitado, que está passando por alguma necessidade. Nós fomos chamados para compartilhar, cara. Compartilhamos bênçãos, cara. Compartilhamos aquilo que temos vivido. Pedro fez isso. Pedro se levantou e compartilhou algo que ele estava vivendo ali. Ele trouxe entendimento para aquele povo do que eles estavam vivendo, porque a galera estava achando que eles estavam bêbados. E ele se levanta com ousadia dada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui é interessante que acontece o boom da igreja, cara. Aqui aconteceu o ápice da igreja, foi o ápice, foi o máximo, cara, da igreja. Depois desse dia pra frente a gente vê a galera pregando, anunciando. Pessoas dizendo que chegaram até aqui aqueles que estão alvoroçando o mundo, 12 homens, alvoroçando o mundo. O que você tem feito? Você tem compartilhado? Eles compartilharam o máximo. É por isso que... Desculpa, eu tô com a garganta um pouco ruim. É por isso que o reino não acaba. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Por quê, Daniel? Porque existem pessoas que ainda compartilham o amor de Cristo. Ainda existe, cara, 7.000 que não dobrou o joelho a Baal, que compartilham, que tem vivido com Cristo, que tem vivido Deus com Cristo fogo dentro de si, e tem compartilhado esse Deus de amor com o próximo, cara. Então Pedro faz isso. Pedro se levanta e começa a compartilhar com aquela galera o que eles estavam vivendo ali. Os 120 estavam vivendo, e Pedro compartilha isso.
Sabe o que acontece? A gente vai ler aqui, você vai entender o que acontece. Lá no versículo, ainda estamos no capítulo 2, agora no versículo de número 38, depois que Pedro compartilha tudo isso com a galera. E a galera, no capítulo 37, tem um coração, compungiram o seu coração e perguntaram ao Pedro e aos apóstolos: que faremos nós, irmãos? E Pedro responde no 38, e disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Ou seja, recebei fogo, cara. Pedro está compartilhando fogo. Por quê? Porque eles receberam. No capítulo 2, como lemos logo no início, eles receberam fogo sobre as suas cabeças. A Bíblia fala, como lemos, que pousaram sobre cada um deles com língua como de fogos. Então eles estavam compartilhando fogo com o próximo. Sabe o que aconteceu? Quase 3.000 almas aceitaram Cristo naquele dia. Ápice, o máximo da igreja. Ali aconteceu algo que Jesus estava esperando que acontecesse, cara. Sabe por quê? Porque Jesus teve um tempo junto com eles, ensinando, exortando, discipulando esses homens para que eles pudessem exercer um chamado, cara, muito grande, muito superior à nossa vida terrena, sonhos nossos, nosso trabalho, muito grande, cara. Eles foram chamados para compartilhar fogo, compartilhar amor, e você também. Eu quero te dizer, através desse vídeo, que você foi chamado para compartilhar fogo, cara. Você foi chamado para compartilhar o reino de Deus, o Espírito Santo, o amor pro próximo. Não importa que o mundo está de cabeça para baixo, pessoas estão se matando, e essa coisa toda que a gente vê, essa loucura toda, eu quero saber de você. Você tem compartilhado amor? Você que é cristão, tem compartilhado amor ou não? Você tem retraído? Você tem se separado da comunhão? Ou você tem buscado a comunhão com os santos? Você tem compartilhado isso? Tanto com os santos como aqueles que ainda estão afastados, ou longe, ou ainda não conhecem quem é Cristo, quem é esse Deus que tu conhece. De repente essa pessoa está como aquela mulher no poço de Jacó, está adorando outro Deus, ela não sabe quem adorar. Só que precisa que alguém se levante e fale o que Jesus disse para ela. Olha só, você adora o que você não conhece. Nós, porém, adoramos quem conhecemos. De repente, tais pessoas no mundo, cara, tá precisando ouvir de nós que conhecemos quem adoramos. Essas palavras, cara, precisa ser gerado fogo, precisa ser gerado amor. Compartilhe amor, cara. Então esse vídeo é para que você compartilhe amor. Esse é o tema que temos usado nesse vídeo. Então assista o primeiro vídeo, o fogo arderá continuamente no altar, e assista esse próximo vídeo, que é o ajuntamento da primeira mensagem que usamos. Essa é a mensagem de compartilhar, cara. Compartilhe fogo. Tem fogo de Deus aí, então compartilhe. Que você seja abençoado, que você seja empoderado pelo Espírito Santo de Deus a exercer a função que Cristo já derramou sobre a tua vida, de pregar o Evangelho, de fazer o ID, pregar o Evangelho a toda criatura. Graça e paz, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, amém.